Graça e paz novamente a todos. Estou aqui agora para falar a segunda parte. O primeiro vídeo eu falei sobre os evangelistas, porque eu tinha no vídeo 5 ministérios que eu fiz o resumo. Eu esqueci de falar do evangelista. Então eu dei esse vacilo das funções do evangelista. Então agora vamos continuar. Eu falei de toda a função do evangelista. E ó, eu uso aqui às vezes uma imagem de fundo, mas não tô indicando não. Acho que é um livro esse aqui, ó. É um livro. Então os outros pensam assim, deve estar indicando esses livros, ali tem esses livros, não tenho não. Quiser presentear também, eu aceito. Mas vou falar sobre a segunda função, que é a função pastoral. E na maioria das igrejas a função pastoral é muito parecida. Mas a gente vai falar dela nas igrejas e vamos falar dela biblicamente, encaixando com o evangelista. Vamos começar primeiro biblicamente, para você saber o que é certo. E você vai assustar um pouquinho porque depois eu vou falar como que está nas igrejas. Biblicamente, lembra que eu falei que o evangelista ele ganha as pessoas, ele implanta uma igreja, seja ela física ou espiritual, na casa das pessoas, com as pessoas, pode ser na rua, debaixo de uma árvore. Essa igreja é espiritualmente implantada, tendo lugar físico ou não. Quando eu digo físico ou espiritual, ela tendo um lugar físico com paredes ou não. Pode ser numa casa, essa igreja pode estar numa casa, a pessoa tem um quintal grande. Eu lembro de um homem na roça que fez lá uns bancos de madeira e pôs no fundo da casa dele. E a gente reuniu algumas vezes lá. Ele usava para cortar as coisas, ele tem tipo aquelas. Cortar madeira, aqueles negócios assim, aqueles maquinários. Ele fez e pôs lá para nós. Então, assim, quando o evangelista ganha, quando o evangelista ajunta essas pessoas numa congregação, batiza, ele vai levantar um pastor. Ele vai. Tem igreja que, no caso, o ministério envia, né? Mas eu usei o exemplo da pessoa estar isolada, sem nenhum ministério, lá no meio do nada. Você não vai parar de pagar evangelho por causa disso. Você vai fazer a sua função. Aí o que acontece? É levantado pastores. E qual é a função do pastor? Eu li lá um monte, acho que eu pus uns 3, 4 textos. Se quiser, eu coloco até mais. Todo texto que você lê sobre pastor vai ter duas coisas lá: cuidar e governar. Cuidar. As pessoas que estão na igreja muitas vezes precisam de aconselhamento, precisam de oração, precisam de visita, tem gente caindo endemoniado, tem gente que tá doente, tem gente, entendeu? É uma série de coisas. E quem traz esse cuidado é o pastor. Pode ver que a pessoa que tem um chamado pastoral, ela tem uma paciência com pessoas. Ah, meu pastor não tem. Olha se ele tem um chamado pastoral ou não. Se ele tá por número ou se ele tá por vidas. Então, observa sempre isso. O pastor ele tá ali para cuidar. Segunda coisa, governar. Como o evangelista vai embora, e muitos às vezes não conseguem deixar sucessor, dependendo do tamanho da igreja, uh, o que acontece? O pastor ele vai pegando quem tem o chamado. Exemplo, esse cara conhece mais do que eu. Ele tem um chamado de mestre, ele vê coisas na Bíblia que a gente não vê. Ó, escola dominical, líder de jovens, líder dos homens. Ele vai separando ali, ó, tem uns 3, 4 mestres aqui, ó. Deixa eu pôr esse aqui, ó. Essa aqui vai cuidar das mulheres. Ela se destaca aqui. Ó, essa aqui vai cuidar da escola dominical. Ó, entendeu? Ele vai separando. Então, assim se torna um grupo forte. Por quê? Porque os mestres estão colocados no seu devido lugar. Por quê? Porque ele governa. Ele pega os evangelistas e muitas vezes está querendo ali. A pessoa está se perdendo. É novato na fé, quer se aparecer. Ele, ô, seu lugar não é aqui não, é lá na rua. Vamos lá. Vamos evangelizar. Vamos, sabe? Esse negócio é contigo. É a mesma coisa que você pega o Neymar. Imagina, pô, o Neymar pra jogar de goleiro ou na zaga. Você tá matando um time. Eu tô usando o Neymar, apesar de eu não gostar do Neymar, né? Podia ter usado o Messi. Cristiano Ronaldo. Mas tá bom. Mas o Neymar é habilidoso. Ele é habilidoso. Agora imagina, se você tivesse colocado ele no gol, todo mundo ia falar assim: você é louco. Mas é o que a igreja tá fazendo. Evangelistas sentados no altar, sendo que os evangelistas tinham que estar no lugar dos presbíteros, dos bispos, não, dos. Hoje eu tô errando, hein? Ele tinha que estar no lugar do diácono, lá na porta. O diácono tá na porta, ele tinha que estar lá na beirada da rua. A pessoa chegou, passou na rua, ele convida. E aí, tá indo na onde? Eu vou comer um lanche ali, tio. Ah, mas. Bora aqui primeiro, vamos aqui, ó. Ou tem cantina ali, ó. Tem cantina na igreja aqui, ó. Vem cá pro culto. Vamos lá, tem sala lá, um monte de jovem lá pra você conversar.
a falar sobre aqui o evangelho. Conhece o evangelho? Conhece a salvação? Era para ele estar lá fazendo isso na porta da igreja. Aí sim, o diácono, que é usado hoje como um porteiro ou como recepcionista, ou sei lá, depende da igreja, ele faz a segunda linha ali, encaixa a pessoa num banco, uma coisa assim. Mas o evangelista era para estar ali, na hora do culto ali, beleza, dando apoio. Então, quem ia colocar isso? O pastor. Mas o pastor hoje tem que corrigir essa parte. O mestre que quer ser pastor, quer pregar. E às vezes a pregação dele se torna um estudo, às vezes enfado, porque o culto é demorado. É diferente de um estudo, o culto de estudo que às vezes é 1 hora. Você vai ali e estuda ali o necessário, pega os tópicos, pega aquelas coisas todas. Não, em um culto de 2 horas, aí põe ele para pregar. Às vezes é benção, às vezes é, não vou dizer que não. A pregação de um mestre é outra coisa, é outro nível. Mas, às vezes, o ensino que ele está querendo pegar, a igreja não está preparada para ter. Tem que separar grupos. Tem uns crianças na fé, tem uns bebês que precisam só de leite, tem as crianças que já pode comer uma coisinha mais sólida. E tem os adultos. Tem muita gente que sai da igreja por causa disso, fala, minha igreja não me alimenta. Então, tem que ser colocadas as coisas certas no momento certo. E esse governo está na mão do pastor. Então, o pastor que não governa, e às vezes é o que está acontecendo na sua igreja, pastor que só quer pregar e vazar para casa, e dificilmente um conselho pastoral ele marca um horário lá para mim. Estou com pressa agora, acabou o culto, quero ir embora. Às vezes seu problema tem que ser resolvido hoje. Ninguém sabe como que vai ser amanhã, entendeu? Às vezes a coisa tá quente na sua casa e amanhã sua esposa vai embora. Então ele poderia ter conversado com ela e ter livrado ela desse problema. Ou você, né, desse problema. Ou vice-versa, né? A mulher tá com o marido lá e o marido tá de cabeça quente. Então, eu queria deixar só isso aqui para vocês entenderem. O ministério pastoral é um ministério que governa, ele cuida, ele organiza a igreja. Seja a igreja local, ou seja como bispo as igrejas gerais. Seja como auxiliar, entendeu? Então, guarde isso e depois a gente vai falar sobre os mestres, beleza?